Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Não? Deixa eu tirar a minha máscara para que eu possa me apresentar. Bom, eu sou Elaine, sou professora de matemática, trabalho na rede municipal de Uberlândia e vim fechar o tema, de matemática com vocês, a nossa temática que fala a respeito da incrível máquina humana. Esse tema foi trabalhado em matemática, ciências e inglês. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de trazer algumas curiosidades que a gente viu, relembrar algumas coisas que a gente viu na aula anterior, ok? Vamos ver se vocês lembram? Na aula anterior, nós falamos a respeito da quantidade de água que existe no planeta, lembra? A quantidade de água que está disponível para consumo. Falei para vocês que o Brasil é onde nós temos a maior concentração de água potável, água disponível para o consumo. Que essa distribuição é muito desigual, lembram? Na região norte do país, nós temos muita água e pouca população. Falamos a respeito, falamos que, de acordo com a ONU, até 2050, é provável que essa quantidade de água fique muito escassa e, por isso, é importante termos hábitos saudáveis, consumir água de maneira consciente. Entre elas eu falei, lembra? Falei do chuveiro, para a gente, na hora que for tomar banho, desligar o chuveiro, lembram disso? Então, hoje eu vou trazer mais algumas curiosidades para vocês a respeito da água, que é o nosso tema, Nós estamos trabalhando tanto a respeito dele. Primeira coisa que eu achei bem interessante, quando a gente fala do planeta, a relação entre terra e água, essa relação é igual ao do nosso corpo. Para vocês terem uma noção, no planeta nós temos cerca de 70% a 75% de água. E no nosso corpo também, cerca de 70% a 75% de água. Quanto mais jovem você for, mais água você tem no seu organismo. Para vocês terem uma noção, eu trouxe uma garrafa de água aqui, ó. Uma garrafa PET. Isso aqui representa mais ou menos a quantidade de água que a gente perde por dia, através da urina, das fezes e do suor. Quando o dia é mais quente, essa quantidade ela pode até dobrar. Outra informação importante. Quando você sente sede, é porque cerca de 1 a 2% do seu peso foi perdido em água. Outra curiosidade. Existem 3 elementos essenciais à vida. E eu gostaria muito que vocês pudessem me responder. Vocês já se atentaram a isso? Vocês sabem quais são? Não? 3. Quem são eles? Eu vou falar. São eles. O oxigênio, o alimento e a água, exatamente. Os 3 são essenciais. O oxigênio, ele é aquele que se você ficar, em média, 4 minutos, sem ele você entra em falência. Então, o oxigênio é 4 minutos. E o alimento? Quando a gente fala de alimento, nós conseguimos ficar, em média, cerca de 50 dias sem nos alimentarmos. Após isso, o organismo já não aguenta. Lembra que isso é uma média, pessoal? Varia de pessoa em pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, que eu falei não, vou falar da água. A água. Quanto tempo vocês acham que a gente consegue ficar sem água? Conseguiram chutar aí? Em média, pessoal, 3 dias. É o máximo que a gente consegue. Média, Média. E aí eu me lembrei de um fato muito interessante que aconteceu um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar. São os meninos lá da Tailândia que ficaram presos na caverna, São 12 meninos, alguém lembra? Eles e o treinador de futebol deles ficaram presos na caverna lá, cerca de 2 semanas e meia. E aí eu me perguntava, mas como é que eles conseguiram sobreviver? De acordo com as informações que eu tive, eles conseguiam beber a água que escorria pela montanha. E o oxigênio estava bem rarefeito também. Só que eles conseguiram sair com vida dessa. Muito interessante, não é? Bom, mas agora vamos para a matemática. Vamos relembrar da matemática? O que a gente viu na aula anterior?
Nós começamos a nossa aula falando de estatística, lembra? O que era estatística? Estatística é uma pesquisa que a gente faz, que de acordo com o que nós vamos fazendo essa pesquisa, nós conseguimos tomar uma decisão, analisando essa pesquisa. Vimos a definição de população e amostra. E para lembrar um pouquinho, eu achei muito interessante, eu vi uma reportagem no Diário de Uberlândia, se eu não estiver enganado, falando a respeito de uma pesquisa que está sendo feita agora pela Universidade de Pelotas, né? Estão pesquisando as regiões do país para saber a respeito do Covid-19. Vocês ficaram sabendo dessa? Passou no jornal. Então, quando a gente fala desse tipo de pesquisa, que é no país, por exemplo, não se consegue pesquisar toda a população. Então, se colhe o quê? Amostra. Outra coisa que a gente viu, nós vimos as variáveis, lembra? As variáveis se separam ou se distinguem em qualitativa e quantitativa. Qualitativa, ordinal, nominal, quantitativa, discreta e contínua. Por que nós estudamos as variáveis qualitativas e quantitativas? Mais uma vez, né? Porque quando a gente trabalha as medidas de tendência central, que eu já passo uma breve definição delas, que a gente vai trabalhar nessa aula também, que é a média, a moda e a mediana. A média e a mediana são mais usadas nas variáveis quantitativas. Pode ser usada na qualitativa? Sim, mas é mais na quantitativa, ok? E a moda? A moda é mais usada na variável qualitativa, mas pode ser usada na quantitativa? Também pode, ok, pessoal? As medidas de tendência central, elas servem para quê? Para poder pegar a sua pesquisa, né? Nós vamos calcular essa média, moda e mediana, e a partir dela fica fácil de você visualizar a sua pesquisa e tomar essa decisão. Matematicamente falando, quem seria a média? A média, lembra? É a soma dos dados da pesquisa dividido pela quantidade total de pesquisada. Moda. A moda é aquilo que mais se destaca na pesquisa. E isso, você analisa a sua pesquisa e vê o dado que mais se destaca, aquilo ali é a moda. Não tem segredo. E a mediana? A mediana é exatamente aquilo que está no meio da sua pesquisa, certo? Só que para isso, você precisa fazer o ROL, que é a organização de dados. Tudo bem? Relembraram? Viram que foi tranquilo? Agora nós vamos para a aula de hoje, certo? Hoje eu vou fechar o tema de estatística com vocês, vou falar a respeito de amplitude total, frequência absoluta e frequência relativa. Para falar delas, eu trouxe um exemplo que fica mais fácil da gente frisar o conceito. Vamos a ele? Tá aqui, ó. Em uma pesquisa a respeito da massa corporal de 20 alunos, o resultado foi a sequência que está aí. Massa, 50, 70, 72, 70, 50, 60, 65, 70, 65, 70, 65, 70, 72, 65, 72, 80, 80, 72, 72 e 70. Bom, de posse dessas informações, nós vamos calcular aquilo que é a amplitude total e na tabela que nós vamos construir hoje, uma tabela, nós vamos determinar as frequências absolutas e relativas dos dados, ok? Primeiro nós vamos para a amplitude total. A amplitude total, quando nós falamos de dados estatísticos, essa amplitude total, vou denominar aqui por AT, essa amplitude total nada mais é que o maior dado da sua pesquisa, eu vou colocar aqui A máximo, o valor máximo da sua pesquisa subtraído do valor mínimo. Então, o dado mínimo da sua pesquisa. Só que o que acontece? Antes de descobrir essa amplitude total, nós precisamos organizar esses dados da pesquisa. E essa organização acontece através do ROL, como que vocês podem ver aí, ó. Está organizado. Começa a sequência 50, 50,
60, 65, 65 e por aí vai. Viram que eu organizei? Organizei de maneira crescente. Pode ser decrescente? Também pode, ok? Então, quem seria a minha amplitude total nesse dado? Seria o valor máximo, que é 80, maior dado da minha pesquisa, menos o menor dado, que é 50. Então, a minha amplitude total, ou simplesmente AT, seria 80 menos 50, 30. Difícil? Não, né? Tranquilo. Acho a matemática tem matérias mais difíceis. Eu acho que não é esse o caso, hein, pessoal? Vamos para a próxima definição? Eu vou falar agora de frequência absoluta e frequência relativa. Muito simples, muito tranquilo também. Para ela, nós vamos construir uma tabela. Como que a gente faz para construir uma tabela? Primeiro, a tabela ela precisa ter um título, tá? Aí, ó, massa corporal dos estudantes, como vocês podem ver, ok? A tabela que eu construí, ela tem 3 colunas. Na primeira coluna eu coloquei a massa corporal, na segunda coluna eu coloquei a frequência absoluta e na terceira eu coloquei a frequência relativa. E agora nós vamos começar a preencher, tudo bem? Bom, eu completei a massa corporal com os dados aqui, ó, 50, 60, 65, 70, 72 e, por fim, 80, que foram as massas que estavam na minha sequência, na minha pesquisa, ok? Vamos para a frequência absoluta? Olha que simples. Quem que é a frequência absoluta, pessoal? A frequência absoluta nada mais é que quantas vezes aquele dado vai aparecer na sua pesquisa. E aí você faz um para cada um. Vou completar aqui, ó. Observa comigo. Quando eu falo da massa corporal 50, lá na minha pesquisa, quantas vezes ela vai aparecer? 2, não é? Então a frequência absoluta é 2. E a massa 60? Aparece uma vez só, a frequência absoluta é 1. A massa 65, quantas vezes ela aparece na sua pesquisa? Vocês estão acompanhando comigo? Então, né? 4, isso mesmo. E a massa 70, quantas vezes ela vai aparecer? 6, exatamente. Massa 72? 5, isso. E, por fim, a massa 80, quantas vezes ela aparece? 2 vezes. Ok, perfeito. Ó, vocês estão muito aplicados. Viram que é fácil? Observa que no final da minha tabela, eu coloquei um total aí, né, na coluna de massa corporal. Lá no fim eu coloquei total. O que seria esse total? Para a frequência absoluta, o total é a soma de todos esses dados que você encontrou. Então, o que você vai fazer? Você vai somar lá, ó. 2, mais 1, mais 4, mais 6, mais 5, mais 2. A hora que você faz essa soma, vai dar 20. Esses 20 é o total de pesquisados. Esse número ele tem que bater. Se você somou e não bateu esse valor com o total pesquisado, você errou alguma coisa para trás. E isso acontece, tá, pessoal? Se você tiver errado, volta, refaz, que bate, dá tudo certinho, ok? Beleza? Fácil, né, não? Vamos para a frequência relativa? Frequência relativa, ela é muito simples também. Eu vou colocar ela aqui no quadro com o símbolo de FR. Olha aqui, ó. A frequência relativa, vou escrever ela aqui, ó. Frequência relativa. Quem seria ela? A frequência relativa nada mais é que a razão. E razão na matemática significa o quê? Alguém lembra? Não? Razão na matemática significa divisão, exatamente. Mas divisão de quem, professora? A frequência relativa é a razão ou divisão entre a frequência absoluta, que está aqui, ó, FI, frequência absoluta, pelo número total de pesquisados, que eu vou chamar de N. Esse N, lembra que eu puxei o total lá na nossa tabela de frequência absoluta? Então, a hora que você soma o total de dados, que deu 20 os números de pesquisados, aquilo ali é o seu N que você vai utilizar. E aí você faz essa divisão de maneira muito simples.
Vamos descobrir qual é a frequência relativa dos nossos dados então, pessoal? Olha aqui comigo, acompanhe. Bom, a frequência relativa é a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta e o número total de pesquisados, ok? Vamos olhar para cada massa qual seria a frequência relativa. Então, para a massa 50, qual seria a frequência relativa? Você vai pegar a frequência absoluta que você encontrou, que é 2, dividir pelo total de dados da sua pesquisa, que é 20. Hora que você divide 2 por 20, você vai ver que isso vai dar 0,10. Faz aí. Massa corporal 60 é a frequência absoluta, que é 1, dividido por 20. A hora que você faz essa divisão mais uma vez, vai dar 0,05. Para a massa 65, frequência absoluta 4, número total de pesquisados 20. 4 dividido por 20, 0,20. Massa 70, frequência absoluta 6, número total de pesquisados 20. 6 dividido por 20, 0,30. E a massa corporal do 72, pessoal? Vamos fazer comigo? Eu tenho certeza que vocês devem estar tentando fazer em casa e está dando certo. Vamos? Olha lá. A frequência relativa de massa igual a 72 é o quê? A frequência absoluta, que é quem? 5 dividido por quanto? Exatamente, por 20. A hora que você faz essa divisão dá quanto? 0,25. Exatamente, parabéns, vocês estão muito aplicados. Agora eu vou fazer no quadro com vocês a massa corporal 80, beleza? Vem comigo aqui, ó. Quem seria a frequência relativa do 80? Uai, professora, é a frequência absoluta. Quantas vezes o número 80 aparece na sua pesquisa? 2, não é? Então, a frequência absoluta do 80 é 2, dividido pelo número total, que é quanto? Isso, 20. A hora que você faz essa divisão, dá quanto? 0,10. Exatamente, parabéns. Olha que interessante. A hora que nós somamos todas as frequências relativas, que vocês viram que dão resultados decimais, você vai ver que você tem lá, no 50, deu frequência relativa 0,10, para 60, 0,05, 65, 0,20, 70, 0,30, 72, 0,25 e 80, 0,10. A hora que você soma essa frequência relativa, tem que dar 1 como resultado. Olha que interessante. Professor, eu fiz e o meu não deu 1. Tá errado, viu, pessoal? Alguma coisa tá errada. Volta, refaz a atividade. Beleza? Só que o que acontece? Essa frequência relativa, ela pode ser representada em porcentagem. E aí fica muito mais fácil a sua visualização em algum gráfico por aí, por exemplo, de setores. Como que a gente faz para converter essa frequência relativa em porcentagem? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse número decimal em fração decimal. Como que a gente faz? Olha lá, ó. O 0,10 é o mesmo, esse número decimal é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Por 100%. Então, a porcentagem nada mais é que um número dividido por 100. Então, o nosso 0,10 é 10 dividido por 100, que significa, ou hora que você representa, 10%. E aí, nós vamos fazer os outros. Olha lá. Para o 0,05 é 5 dividido por 100, que dá 5%. Isso. E 0,20? 20 dividido por 100, que dá 20%. 0,30? 30 dividido por 100, que dá 30%. 0,25? 25 dividido por 100, que dá 25%. E por fim, aqui eu fiz no quadro, ó. Não deu 0,10? Se eu quiser escrever esse número decimal na forma de fração decimal, como é que eu faço? Isso aqui é o mesmo que 10 centésimos, porque eu tenho duas casas aqui à direita, ó. A primeira casa é dos décimos, a segunda é dos centésimos. Então, é 10 dividido por 100, que é o mesmo que 10%.
Tudo bem? E mais uma vez, olha lá. A hora que a gente vai para a nossa tabela e soma as porcentagens, aquele total tem que dar 100%. Vamos somar comigo? Olha lá, ó. 10 mais 5, 10% mais 5%, 15. 15 mais 20, 35. 35 mais 30, 65. 65 mais 25, 70, 80, 90. 90 mais 10, 100. Deu o total, que é 100%. Olha que interessante. Professor, o meu não deu certo mais uma vez. Se não deu certo mais uma vez, pessoal, refaz a conta que alguma coisa está errada. Entende que um passo vai depender do outro. Então, se você erra em algum lugar, com certeza isso vai trazer consequência na sua próxima conta, no seu próximo cálculo. Tudo bem? Agora, eu vou fazer com vocês um outro exemplo para a gente frisar os conceitos da aula anterior, que foram média, moda e mediana, e vamos acrescentar os dessa aula. Vocês vão ver que é muito simples, que é muito fácil de fazer, que é muito tranquilo. Vamos comigo? Vamos tentar fazer comigo? À medida que eu for fazendo, que eu for construindo a atividade, tentam resolver e calcular junto comigo, sem a calculadora, hein? Vamos lá. O exemplo é o seguinte. Uma pesquisa foi feita com 19 times de futebol a respeito dos gols sofridos em um campeonato. E essa pesquisa trouxe como resultado a seguinte sequência. Tá ela aqui, ó. 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0 e 0. Essa foi a pesquisa que eu colhi, os dados que eu tenho. Beleza? A partir dessas informações, ou de posse dessas informações, nós vamos calcular a média, moda e mediana. Olha a matéria da aula anterior. Se vocês conseguiram fazer as atividades que estavam no portal, essas vocês vão tirar de letra. E mais, as matérias dessa aula, ó. Amplitude total, nós vamos construir a tabela e nela nós vamos indicar as frequências absolutas e relativas. Em seguida, vamos converter essa frequência relativa em porcentagem. Vamos comigo? Bom, eu vou fazer com vocês a média. O que seria a média numa pesquisa? Lembra que eu já falei na aula anterior? Falei no comecinho da aula também. O que é a minha média numa pesquisa? A média nada mais é que a quantidade, a soma dos dados da minha pesquisa dividido pela quantidade total deles. Ok? Então, quem seria a média nesse caso? A média você vai somar, MA. Você vai somar lá 0, mais 2, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Você vai somar todos os dados da sua pesquisa. A hora que você somar, você vai ver que vai dar 9. Dividido pelo número total deles, que é quem? 19. A hora que você faz essa divisão, isso vai dar aproximadamente 0,47. Esse aqui é o símbolo de aproximadamente, tá, pessoal? Só para ressaltar. Acabou. E a moda? A moda, lembra que eu falei que nada mais é do que aquilo que se destaca. Então, quando você analisa a sua sequência aí numérica, né, a nossa pesquisa, qual é, nesse caso, o número que mais vai repetir? Não é o 0? Exatamente. Então, a minha moda, ou MO, é 0. Lembra que eu tenho um dado só que se repete de maneira mais destacada. Então, isso aqui é chamado de modal. Ok? Tranquilo? Fácil, não é? E a mediana? Lembra que a mediana é exatamente aquilo que está no meio da sua pesquisa. Só que, para fazer a mediana, nós precisamos organizar os dados. E o que é a organização de dados? Alguém lembra? Ai, estou me sentindo sozinha. Não, mas vocês estão aí, né? Então, a organização de dados, pessoal, na matemática a gente chama de rol. E como que isso acontece? Essa organização se dá de maneira crescente ou decrescente.
Nesse exemplo que eu coloquei aí, ó, mais uma vez, eu coloquei a organização de maneira crescente. Eu comecei lá no 0, certo? Repeti ele, acho que 13 vezes, porque ele aparece 13 vezes na minha pesquisa, né? Depois coloquei o número 2, 2, 2. Então, lembra como é que a gente faz a brincadeirinha da mediana? Você vai repartir os números. Um para você, um para mim. Lembra? Um para você, um para mim. Aquilo que sobrar exatamente no meio é a sua mediana. E nesse caso é quem? É o 0. Exatamente. Essa sequência, como nossos dados, só para relembrar, é uma sequência que vai ter quantidade ímpar de dados. A hora que você reparte, vai sobrar apenas um número nesse caso aqui, né? E se sobrassem 2? Porque são as únicas possibilidades que você tem. Se sobrassem 2, o que você faria? A média desses 2, nesse caso, desses 2 números. Soma eles e divide pelo total, que seria 2. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Fácil, não é? Vamos para a nossa aula de hoje? Bom, eu vou fazer aqui no quadro a amplitude total, que vai ser mais simples. Bom, já calculei aqui, ó, média, moda e mediana. Quem seria a amplitude total nesse nosso exemplo? A amplitude total, lembra que é a diferença ou subtração. Lembra que diferença na matemática representa subtração, hein? Não esquece, não. Então, olha lá. É a subtração ou a diferença entre o maior valor do seu dado estatístico e o menor valor. Isso mesmo. Quem que é o maior valor do meu dado estatístico? Como a gente já fez o rol, é mais fácil da gente visualizar. Na mediana a gente fez o rol, lembra? Então, o maior valor da sua pesquisa é o 2. Retira dele, ou faz a diferença, ou faz a subtração do menor valor. Quem que é o menor valor? 0, exatamente. 2 menos 0 é 2, muito bem. Então, a minha amplitude total é 2. Ó, mamão com açúcar. Vamos para o próximo? Vamos fazer agora a nossa tabela. Para fazer a frequência absoluta e a frequência relativa, é interessante que você faça essa tabela. Tudo bem? A tabela ela vai ter 3 colunas. Numa você vai colocar gols sofridos. Outra frequência absoluta, a outra frequência relativa. E aí eu vou fazer aqui, olha lá. Lembra que frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquele dado vai aparecer. Então, quantas vezes 0 gols aparece? 13, olha lá, ó. Então, a frequência absoluta é 13. E 1 gol, quantas vezes ela aparece? 3. Muito bem. E 2 gols? Também aparece 3 vezes. Você soma todos eles, deu 19. Vamos para a frequência relativa agora? Essa é mais interessante, tem continha. Quem seria a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo número total de dados pesquisados. Então, para 0 gols, eu tenho 13, que é a frequência absoluta, dividido por 19. Dá aproximadamente 0,68. Para 1 gol, 3, que é a quantidade da frequência absoluta, que dividido por 19. Dá aproximadamente 0,16. E para 2, a mesma coisa, né? Aparece 3 vezes. Então, eu faço 3 dividido por 19, que dá 0,16. Quando você soma, lembra que o total tem que dar 1. Perfeito! Parabéns! Agora, vamos converter em porcentagem rapidinho? Eu vou deixar ela em formato de porcentagem. Lembra que o número decimal para passar em porcentagem é só transformar em fração. Então, 0,68 é 68 centésimos, ou 68 dividido por 100, que vai dar 68%. 0,16, 16 dividido por 100, que dá 16%. Esses foram os dados de 0 gols sofridos e de 1. E de 2 gols sofridos? 0,16 também, que é a frequência relativa, é só colocar na forma de fração. 16 dividido por 100, que dá 16%. Lembra que a hora que eu somo as porcentagens tem que dar 100%. Olha que tranquilo. Que tranquilo ficou feio, né, pessoal? Olha que legal, é melhor, não é? Conseguiram entender a matéria? Viram tanto que é tranquilo?
encerrar minha aula por aqui, né? Espero que vocês façam as atividades. Eu deixei algumas atividades para vocês estarem fazendo em casa. E no mais, nós nos vemos na próxima aula, hein? Já prepara o material, deixa tudo prontinho aí para a hora que eu entrar na sua telinha, a hora que eu entrar no ar, vocês estejam preparados, ok? Ó, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima!